Estamos aqui com a Patrícia Berto. Eu escolhi a Patrícia para fazer uma entrevista por vários motivos. Primeiro, por ser minha amiga de longa Muita. data. Segundo, por ser a pessoa assim que eu diria que eu mais admiro de conhecer o regimento interno da casa. Imagina. Acho que você e o Routier foram pessoas assim que me ensinaram muito. E também para contar um pouco da sua história, principalmente porque você sempre fala assim, mas eu sou formado em odontologia. Então eu sei que tem muita gente aí que está fazendo concurso e que tem várias outras formações e acha que o analista da Câmara tem que ser formado em Direito ou coisa do tipo. Então, Patrícia, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. E a recíproca é verdadeira, eu te admiro bastante, um conhecedor, um professor, inclusive no nosso trabalho, né? Sempre agregador e obrigada, eu estou aqui para tentar ajudar e esclarecer o que for preciso. Conta um pouquinho, como é que foi a sua preparação no concurso de 2002? Bem, esse concurso, na verdade, eu estudava para minha área, né? Como você adiantou, eu sou dentista de formação, era inclusive especialista em ortodontia, né? E por várias razões pessoais, comecei a focar em concurso, primeiro nos da odontologia e depois abrir um pouco o leque para outras áreas, né? Concursos que não fossem restritos a uma formação específica. E fui muito até sem saber conhecer qual era a verdadeira atividade de um analista legislativo e tive aí alguns anos preparatórios, né? E passei primeiro para técnico do MPU, ficava naquele período, trabalhava 7 horas no MPU e depois ainda ia para o consultório e estudava à noite, fim de semana, né? E passei 2 anos e nesses 2 anos eu fui focando em procurar bons professores, quem era bom de ensinar regimento, quem era bom de estudar, de ensinar direito constitucional para ir aprofundando o conhecimento até que chegou o concurso, né? Foquei só nesse, parei de ficar tentando de tudo, né? Aí foi um período em que, aí quando saiu o concurso, eu consegui passar, passei em 105. Eram 105 vagas, eu passei em 105, estudei só o necessário, nada além do necessário. Ai, que legal, Paty. E quando você entrou na Câmara, como é que foi assim desempenhar esse trabalho de analista legislativo? Inicialmente você já foi para a parte, vamos dizer, fim da casa, já trabalhou diretamente com o processo legislativo, ou você passou um tempo com a área administrativa? Conta pra gente como é que foi esses primeiros anos na carreira. Eu lembro que no início tem aquela ambientação, eles fazem uns questionários e etc. Eu lembro de solicitar trabalhar em plenário, porque no MP eu cheguei a trabalhar em plenário no Conselho Nacional do Ministério Público. A única coisa que eu pedi era para não ir para informática. Porque muita gente me conhecia como professor de informática também. Verdade. E o cara que me entrevistou, ele foi meu aluno. E ele falou assim, e aí, professor? E ele foi meu aluno de informática, eu lembro disso. E aí, tudo bem e tal? Gente boníssima, trabalha lá no Cefor. Aí ele, e aí, vai para informática? Eu, não, pelo amor de Deus, não quero mais. Que eu quero não é informática. Pois eu fiz ao contrário, eu fiz um pedido positivo, né? Eu quero exatamente isso, porque eu tive uma experiência prévia, né? No serviço público, que era algo completamente novo para mim. E não fui. Não fui atendida. Fiquei margeando o processo legislativo, porque eu fui na consultoria, fui lotada na consultoria, fiquei 3 ou 4 meses lá. Só que na consultoria, quando você não é consultor, né, você não faz exatamente aquele trabalho de confeccionar pareceres e etc., que poderia até, em tese, poderia ser interessante eu na área da saúde e tal, mas eu não era consultora de saúde. Né? Então, quando passou esse breve período, acabou surgindo uma oportunidade na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, né? Para quem está se familiarizando agora, e um amigo conseguiu puxar, né? Um amigo nosso em comum conseguiu me puxar, e eu trabalhei lá desde 2013, basicamente, que foi quando 10 anos CCJ praticamente, né? Mais de 10 anos, porque até os breves períodos em que eu saí, os chefes me colocavam para cobrir a CCJ, né? Verdade. Eu fui para a CCJ em 2016, eu acho. 17? 17. A gente pegou a presidência do Rodrigo Pacheco, né? Que a gente trabalhou juntos, e depois Leonardo Vilela, era esse o nome? Daniel Vilela. Daniel Vilela. Daniel Vilela. Eu só lembrava de Vilela. Então a gente passou 2 anos na CCJ juntos, trabalhamos lá. Eu chamo a parte até hoje de chefona.
Ela não era minha chefe, mas ela é chefe, assim, ela sempre foi chefona. Sempre quis mandar no Andrés. Ele sendo chefe mesmo, não tinha como. E foi o período que eu aprendi mais regimento, de verdade, foi ali na CCJ. Muito lá também porque o Routier, que foi o nosso chefe, Isso. e depois a gente, quem sabe, faz uma entrevista também com o belíssimo Routier. Ele sempre incentivava a gente a saber muito, né? Ele fez algo que, assim, a Paty depois também levou isso quando estava na secretaria da CCJ, que era, assim, tentar antever os cenários. Ele gostava muito disso, né? Mas e se acontecer isso? E se acontecer isso? E se acontecer? Isso fazia a gente pensar muito sobre o regimento, né? Conta pra gente, Paty, como é que foi essa trajetória na CCJ? Você chegou para ser uma espécie de auxiliar, depois virou chefe, depois... Foi, digamos que na CCJ eu passei por todos os processos, né? Então, em 2013, quando eu cheguei, eu comecei fazendo os trabalhos mais burocráticos, assim, mais que magiavam. Então, tipo, tinha uma reunião deliberativa, eu era a pessoa que fazia a ata, que preparava a pauta da reunião seguinte, né? E por mais que sejam trabalhos administrativos, né? Ata, no nosso cotidiano ali de comissão, de secretaria de comissão, é o trabalho que as pessoas falam, mas deve ser o mais maçante. Mas foi onde eu mais aprendi, foi fazendo ata. Porque eu ia fazendo os registros e ia me questionando e procurando o embasamento daquelas respostas do presidente, eu ia tentando entender o que eu estava registrando e perguntando quem eram os meus chefes na época. E aí eu fui evoluindo em todos os processos, né? E de fato, em 2017, quando você e o Routier foram lotados lá na CCJ, foi uma época de remodelação de equipe que aí surgiu uma oportunidade, inclusive, de eu crescer, né? E o Routier também, muito generoso, como você falou, né? Sempre trazia a gente para as discussões, né? E nós começamos com esse trabalho mais focado ali na reunião deliberativa, né? A gente sentava junto ali na mesa, vinha o presidente, o secretário executivo, e nós dois sempre trocando ideias, sempre tentando estabelecer um bom trabalho regimental ali para o andamento e apreciação das proposições, né? Até que eu saí da CCJ no ano da pandemia, em 2020, com uma oportunidade que você já tinha saído, né? Aí o André me chamou para trabalhar em liderança partidária. Trabalhei por 3 anos em liderança partidária como coordenadora de comissões, né? Atuando na CCJ, né? Então, eu coordenava a equipe que fazia a assessoria regimental das comissões, né? E as lideranças têm isso, né? Não sei se você já explicou em uma outra oportunidade. Nós temos assessores ali de mérito que cuidam de entender o tema. E tem também os assessores de regimento, que são aqueles que vão ali para tentar ou aprovar ou rejeitar determinada matéria. Vou gravar uma dica para o pessoal. Como é que é a estrutura de uma liderança partidária, para o pessoal entender bem, né? Precisa porque é realmente encantador, né? E foi muito interessante nessa minha formação. Eu já tinha passado ali de 2013 até 2020 na Secretaria da CCJ, de um lado da mesa, e depois você vai para o outro lado, trabalhando no mesmo local, e você tem que, virar uma chave, né? Ali na secretaria ficávamos, nós três, naqueles 2 anos, tentando nos defender, né? É escudo, né? Escudo, defesa do regimento o mais técnico possível. E do outro lado, você também é técnico, mas você vai usar o técnico de acordo com a necessidade do parlamentar. Agora você ataca o regimento. Eu lembro que na minha primeira necessidade foi uma reunião de eleição de um presidente, de um deputado que era do partido, e era uma eleição desafiadora. E aí eu olhei uma norma, um dispositivo, que eu sempre apliquei de um jeito na CCJ. Aí na hora, e não me era interessante, né? Aí não, mas se bem que eu acho que aqui dá para entender outra coisa. Já virou a chave. Virei a chave e fez todo sentido para mim. Olha, eu acho que a gente tem que defender tal coisa aqui, né? De ser membro. Do outro lado era nem pensar. Nem pensar. E aí foi bem interessante fazer essa quebra, aprender, né? E entender que muitas vezes, enquanto eu estava na secretaria, eu falava assim, nossa, mas esse assessor nem sabe disso, por que ele não apresentou tal requerimento? Aí você entende do outro lado que o regimento está ali para atender a vários anseios, né? A várias representações ali da sociedade. Por vezes é uma estratégia não usar um determinado requerimento. Passei esses 3 anos até que em 2023 e 2024 eu fui convidada por um partido oposto,
né? Assim, eu trabalhei nesses 3 anos em partidos de direita, de centro, e fui chamado por um partido de esquerda para ser secretária executiva da CCJ, né? Então eu voltei agora, tipo, na posição do Routier, né? Que era o chefe mor, né? Aí eu voltei como secretária executiva, né? Fiquei 1 ano ali sendo a secretária de um partido de esquerda. Em 2024, depois de um partido de direita. Até que esse ano eu voltei para a liderança partidária e continuo ali cobrindo também a CCJ, né? E sempre com essa visão mais de coordenação, né? Você dá uma geral em todas as comissões, mas no dia a dia eu acabo indo para a CCJ porque é a última comissão, né? É onde a gente não pode errar, né? Não pode errar. Então, tudo que acaba passando, né, em que os seus deputados não gostariam que passasse, na CCJ não pode passar, porque é a sua última oportunidade num projeto, né, das comissões. Para você que está estudando o regimento, lembra que a CCJ, que pode ser uma comissão de mérito ou não, mas de qualquer forma ela vai ser sempre a última a dar parecer sobre a matéria. Isso. E se o projeto for conclusivo, acabou. Então, por isso que a gente brinca dizendo que na CCJ é onde a gente não pode errar, para evitar que o projeto se transforme em lei, se for o desejo do parlamentar. Mas conta um pouquinho aqui, rolou uma insegurança quando te convidaram para ser secretária da CCJ e você, mas eu não sou bacharel em Direito, e a secretária da CCJ sempre foi bacharel em Direito. Você sabe que eu nem sei se todos foram bacharéis em Direito, não, viu? A gente não pesquisou, mas os 2 ou 3 últimos eram, né? O Routier, o Nivaldo era. Mas, assim, não tive insegurança, não. Eu, talvez por conta do meu histórico de já estar ali na CCJ, de conhecer os processos, de ter participado muito da parte regimental. Agora, é claro que... E a gente sempre trabalha em equipe, né? Então, quando eu fui assumir, eu sabia que para o trabalho de secretaria, os meus conhecimentos ali eram necessários, né? Você tem... A Câmara, ela é interessante por conta disso, porque como analista ali legislativo, a gente tem as mais diversas possibilidades de atuação. E é isso muito que eles querem saber, né? As mais diversas. Então, assim, é claro que para dar um parecer jurídico sobre algo, eu vou falar, não, chama o André, né? Chama o André, né? E ali, como secretária, eu não precisava muito entrar nessa questão mérito, jurídico, né? Então, teve como eu mesmo, com a minha formação em odontologia, avançar muito numa área que eu me apaixonei, que foi o regimento, né? Então, hoje, digamos assim, o pessoal fala corriqueiramente, eu sou uma regimentalista, né? E quando precisa, óbvio, de um apoio de mérito na liderança, tem quem faça mérito. A secretaria em si, ela cuida da tramitação dos processos, né? E, no caso, os presidentes, todas as gestões que eu tive, sempre tinha alguém para trazer um quê dessa análise jurídica e etc, né? Legal. Então, na nossa época tinha você. Quando eu fui secretária, eu formei a equipe de uma forma que tivesse uma outra pessoa que me desse esse suporte no jurídico. Legal. E a gente vai se complementando, né? Então, isso é apaixonante. Você pode fazer o que você tiver aptidão, né? E assim, como, vou dizer, uma pergunta final. Eu falo brincando para os alunos, a Câmara é uma mãe. O que você poderia falar para eles, assim, de trabalhar na Câmara? Como é que é a sua satisfação? Como é que é a sua sensação, assim, de ser hoje uma servidora da Câmara e tão gabaritada, requisitada em todos os setores que você trabalhou, sempre tão bem avaliada? Obrigada. Deixa eu sem graça. Olha, eu vou dizer que eu sou feliz, né? Eu acho que a Câmara hoje te proporciona não só um bom salário, né? Que é algo que a gente tem que sempre ponderar, porque a gente precisa, né, tocar a nossa vida pessoal. Ela me proporciona um trabalho em que eu tenho muita satisfação de fazer. Eu amo, eu acho muito interessante eu estar trabalhando em algo, chegar, abrir o Jornal Nacional e virar e falar assim, nossa, eu participei disso, sabe? Se ver integrada com a atualidade, de saber que às vezes alguma coisinha que você fez causou aquele resultado, foi uma orientação sua, que você participou de um acordo, né, político e tal. Então, e isso me faz muito feliz, né? Eu acho que hoje, se eu tivesse que fazer a mesma trajetória, eu faria novamente. Todas as escolhas, a área em que eu resolvi trabalhar, que é a de regimento, né? Dando aula também, né? Só que não focada para concurso, focada para quem trabalha
com o assunto. Então, Então é isso. sejam meus alunos para depois vocês serem alunos da Paty. Também, serão bem-vindos. Estamos esperando você, né? É isso aí. Deixa uma última dica aí para quem está estudando, para quem quer ser servidor da Câmara, o que você diria para eles? O que eu diria é disciplina, né? Não desista, não desista nunca. Né? Use todos os momentos, né? Eu lembro que cada um tem sua estratégia, né? Fala um pouquinho das estratégias, o que você fez de diferente, assim, que você acha que vale a pena? Eu lembro até uma curiosidade, porque com essa história de sair o concurso, vieram também me perguntar, né? Aí eu lembrei de algo que eu tinha apagado da minha memória. Eu gosto muito de resumo, porque eu tenho muita memória visual, né? Tanto que o regimento que eu ando ali coladinha... É o seu. É o meu e não tem jeito, é todo marcadinho. Então eu fazia os resumos e as matérias que eu tinha mais dificuldade, eu lia o meu resumo, gravava, e quando eu estava dirigindo, eu colocava o áudio e ficava escutando. Legal. Aí, ó, pessoal, ótima né? dica. Então, as matérias que eu tinha mais dificuldade, assim, como eu não tinha tempo, era trabalhar em 2 locais diferentes e estudando, né? Então, eu usava todos os tempinhos possíveis, né? É isso, assim, mais disciplina e muito foco. Eu tinha uma música também, quando eu estava desanimada, eu dava um play numa música específica. Aí eu dava aquela energizada e voltava a estudar, era bem legal. Vou cobrar essa música depois para passar para você. Burguesinha. Tudo a ver, né? Eu pensava, concurso público, eu vou virar uma burguesinha. Tô aqui ralando, né? Saindo tarde da noite da Câmara, mas é isso mesmo. Obrigado, Paty. Não, você obrigada é uma queridona você. lá na Câmara. Obrigado. Espero que todo mundo que passe aí nesse concurso venha conhecer os bastidores um pouquinho da Câmara, tomar um cafezinho com a gente, conversar com a Paty, conhecer um pouco mais da CCJ. E é isso, brigadão. Não, obrigada a você e boa prova, gente. Boa sorte. Contem com Deus.